sintonizados na frequência da palavra de Deus. Quem sabe aqui que a Bíblia tem 66 livros? Amém? Então a Bíblia tem 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia é dividida nos livros na lei, que são os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu. Quem sabe os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de a lei ou Pentateuco. Então a Bíblia se divide nesses livros, que são os livros da lei, depois temos os livros históricos, temos os livros poéticos, né? Que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Temos os profetas menores e os maiores. E aí vai para o Novo Testamento, que são os Evangelhos, o livro histórico de Atos, as Epístolas e o grande livro da Revelação, Apocalipse. É importante que saibamos essas coisas, ok? E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor mais e mais. Eu poderia citar para vocês todos os livros da Bíblia, nome por nome, de cor, mas eu não vou fazer isso hoje. Você pode ir lá no meu Instagram e seguir lá, Emerson Pison, e você vai ver alguma coisa sobre esse assunto lá, tá bom? Domingo, pastor Vinícius, foi domingo que o pastor Vinícius estava pregando? Acho que foi domingo passado, né? E o pastor Vinícius estava pregando e ele citou pelo menos uns 10 versículos na pregação que ele estava pregando, uma excelente pregação. E eu estava comentando com o pastor Roberto ali, o tio Júnior, que os 10 versículos que ele citou, os 10 textos, eu sabia de cor. Eu falei, cara, é esse, é esse, é esse. E fui falando. Sabia de cor os 10 que ele tinha citado. Ele citou, em média, 10 versículos da Bíblia. É importante saber isso. Você fica ofendido porque eu estou falando isso ou você fica inspirado? Tem que ficar inspirado. O drive mental que tem que estar em você é um drive de inspiração. Porque eu lembro de um tempo onde algumas pessoas saíram falando, os pastores daquela igreja, né, do Verbo da Vida de Pirituba, eles ficam lá medindo, né, o tempo que orou, de oração em línguas, o outro tanto de livro que leu, né, e a pessoa saiu falando isso de nós. Mas é porque um inspira o outro, isso não é competição. Quando nós falamos isso, nós falamos para que você seja inspirado, para que você olhe para nós e você queira fazer isso que nós estamos fazendo também. Sabe, o drive mental que você instalou em você, ele vai determinar aquilo que você vai achar de mim quando eu falar essas coisas. Se tiver um drive mental instalado em você, de derrota, de alguém que não quer fazer, você vai falar assim, olha lá, está se achando, né? Se acha. Porque está falando assim, dependendo do drive mental que estiver instalado em você, você vai pensar isso. Agora, se você tiver um outro drive instalado, você vai falar, uau, olha quantos livros ele leu, olha quantas horas em oração em línguas ele ora, olha como ele sabe os textos de cor, puxa vida, que inspiração, ok? Então, quando você tem um tipo de atitude, a atitude que você tem, ela fala mais de você do que da pessoa que você está julgando. Amém? Por que é assim? Porque você não sabe a intenção do coração da pessoa que está falando. O motivo dela estar falando isso, que é para inspirar a sua vida, você não sabe se é isso ou não. Então, fala mais de você quando você age, quando você julga de uma determinada maneira, fala mais de você do que da pessoa que você está julgando. Certo? Isso é muito importante a gente saber, irmãos, porque a partir do momento que a gente escuta isso, a gente já instala logo um drive mental. Fala, opa, tá certo, é isso mesmo, é isso que eu quero. Quero ser inspirado. Eu quero crescer. Então, quando eu ouvir falar dessa forma, o drive mental que está instalado em mim é um drive de crescimento. Eu, por exemplo, eu procuro ler coisas, ouvir coisas, pastores, mentores, né, palestras, livros, de coisas que me confrontam. Não de pessoas fracas, porque se eu subir aqui, se as pessoas que subirem aqui vierem aqui e são pessoas que não estão fazendo, não estão cumprindo as tarefas ou praticando aquilo que estão pregando, então elas não vão poder inspirar suas vidas. Mas muitas vezes nós queremos validar aquilo que nós não fazemos. E aí então nós queremos algumas pessoas que não inspiram, que não falam do que fazem, que não estão realizando. Aí então essas pessoas elas vão validar aquilo que nós também não estamos fazendo, vai ser bom para nós, vai ser confortável para nós. Mas quando nós queremos validar a nossa posição de que nós realmente também queremos fazer, estamos sendo inspirados, então nós vamos querer ouvir pessoas que elas vão estar um nível acima para nos chamar e puxar para esse nível também.
É isso que eu quero fazer aqui essa noite, por isso que eu falei tudo isso. Eu quero inspirar você a amar a palavra de Deus. Eu quero, o desejo do meu coração, eu falei isso com o Senhor. Eu falei, o desejo do meu coração é que essas pessoas, depois de ouvirem esta pregação, elas amem mais ainda a tua palavra, Senhor. Se elas já amam, elas vão amar o dobro. Se elas não amam, elas vão passar a amar. E elas vão passar a desejar ter tempo de comunhão com a sua palavra. Elas vão desejar saber os textos de cor. Elas vão desejar saber as histórias da Bíblia, o que a Bíblia fala, como a Bíblia é dividida. Elas vão querer conhecer. Você tem que ser um mestre da palavra. Tá? Não no sentido de ministério. Mas você precisa ser alguém conhecedor. Alguém que ama tanto a palavra de Deus que você vai ser um perito. Você conhece tudo sobre a palavra. E a pratica também. Então, este é o desejo do meu coração hoje. O meu objetivo hoje, o objetivo que eu quero alcançar hoje é que você saia daqui amando no mínimo o dobro do que você já ama a palavra de Deus esta noite. E o meu coração ficará alegre se eu alcançar este meu objetivo aqui esta noite. Eu quero que você abra comigo então em Hebreus capítulo... Nós vamos fazer a confissão, né? Põe a confissão para a gente fazer. E em seguida nós vamos ler Hebreus. Nós vamos fazer a confissão agora. Diz assim: te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos deste lugar cheio e transbordante, com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém e amém. Vocês estão felizes com a palavra de Deus esta noite? Amém. Aleluia. Então nós vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12. Fico pensando assim, da onde que nós, os pregadores dessa igreja, tiramos esse negócio de falar, nós estamos lendo tantos livros, né? Temos orado tantas horas em línguas, e nós inspiramos uns aos outros. Por exemplo, o pastor Vinícius pregou aqui, e ele começou a falar tanta história da palavra de Deus, que você fala assim, rapaz, não tem como um camarada desse saber esse tanto de coisa se ele não debruçar em cima da palavra. Assim é com os outros pastores que vêm aqui e falam com esmero sobre a palavra de Deus. Não tem como saber desse tanto. A gente fica ali de boca aberta e a história diz isso, aquele linka com aqui, pega de acolá. Você fala, não tem como o camarada saber desse tanto se ele não debruçar em cima da palavra. Então isso tem que nos inspirar. Aí você fica pensando, esses caras são, né? Eles ficam se achando, mas aonde será que eles arrumaram? Com quem será que eles estão andando? Aí eu fiquei pensando sobre isso, falei assim, deve ser com Paulo, o apóstolo Paulo. Só pode. O apóstolo Paulo, você vai lá em Corinto, ele fala assim, então, em jejuns eu tive muito mais tempo em jejuns do que eles, em açoites muito mais, em orações muito mais, em trabalhos muito mais. Eu recebi 40 açoites, eu fiz não sei o que lá, eu jejuei, eu fiz e acontecia. Aí Paulo dá uma parada, aí parece que alguém pergunta, pronto, Paulo, terminou? Ele falou, não. E ainda oro em línguas mais do que todos vós. Então só pode ter sido o Paulo que nós pegamos esse negócio, né? Só foi do apóstolo Paulo mesmo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui a minha Bíblia de papel. Quem está com a Bíblia assim? Levanta aqui. A Bíblia assim, de escrita de papel. Tá. Agora todo mundo levanta a Bíblia. Pode ser no celular. Quero todo mundo com a Bíblia no alto. Todo mundo. Isso aí. Quem não trouxe a Bíblia, senta do lado de um crente aí, que um crente vai ter uma. Brincadeira, tá? Com um fundo de verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem ama a palavra de Deus? A palavra de Deus é que tem nos promovido, irmãos. Aleluia. Esta palavra é que tem nos prosperado, nos edificado, nos feito crescer mais e mais. Hebreus 4, 12 diz assim. Vou ler o 12 e o 13, tá? Diz assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão sendo descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia.
Aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela tem os dois gumes. Ela corta aqui o pregador que está falando a vocês e corta a vida de vocês. O que é esse corte? Para trazer uma cirurgia, para trazer uma transformação, uma mudança na sua vida e te elevar para o nível de vida de Deus. É isso que a palavra de Deus vai fazer com você. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse para mim um vídeo que eu pedi a respeito do cérebro, por favor. Aleluia. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Recentemente, um estudo realizado pelo Center for Bible Engagement, ou Centro de Engajamento Bíblico, encontrou evidências científicas que provam o incrível poder que a leitura da Bíblia Sagrada tem sobre o ser humano. A organização de pesquisa analisou 40 mil norte-americanos de 8 a mais de 80 anos de idade. O objetivo inicial era saber como as pessoas interagem com as Sagradas Escrituras e o impacto disso em seu comportamento. Porém, eles descobriram algo inesperado, que veio a ser o principal ponto da pesquisa. Os dados revelam que a leitura da Bíblia, quando realizada somente uma vez na semana, podendo ser até mesmo aquela feita pelo pastor na igreja, quando diz: "Abra sua Bíblia e leia comigo", tem efeito quase insignificante. Ao ler 2 vezes na semana, o efeito continua insignificante. Ao ler 3 vezes na semana, há uma pequena melhora. Mas a fascinante descoberta é esta: quando a leitura da Bíblia é realizada 4 vezes ou mais por semana, os números mudam drasticamente. O sentimento de solidão cai 30%. Os problemas com a raiva caem 32%. As amarguras em relacionamentos, como casamento, filhos e amigos, caem 40%. O alcoolismo cai 57%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. E o contato com a pornografia cai 61%. Com relação aos hábitos positivos, os resultados são ainda mais extraordinários. A ação de compartilhar a fé aumenta em 200%. A prática de formar discípulos cresce 230%, enquanto a capacidade de guardar a palavra em sua mente aumenta em 407%. Os pesquisadores concluem o estudo dizendo: juntos, esses dados isolados levam a uma simples conclusão: o comprometimento com a Bíblia ao máximo de dias por semana é crucial para o crescimento na fé cristã. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Diga glória a Deus. Diante de números tão tremendos e poderosos, irmãos, já bastaria para você sair daqui esta noite inspirado para ler mais da palavra de Deus. Sim ou não? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você responda só para você, tá? Porque eu não quero expor ninguém. Então eu vou fazer as perguntas e você vai responder por dentro para você. Quem é que leu a Bíblia hoje? Você responde só para você, tá? Quem leu a Bíblia hoje aqui? Não precisa me responder, não. São perguntas para você refletir no que você tem feito e como tem sido a sua vida. Essa semana, quem leu a Bíblia essa semana? Pelo menos 3 vezes na semana. Você não precisa responder, é uma reflexão. 3 vezes, pelo menos. Você leu a Bíblia? Você pegou mesmo? Não estou falando se você ouviu uma pregação que deve fazer ou ler um livro. A Bíblia, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Você pegou pelo menos 3 vezes ela essa semana? Nos últimos 10 dias, você leu a Bíblia pelo menos 5 vezes? Você tem amado a palavra de Deus? Sabe o que é amar a palavra de Deus? Não é falar eu amo a palavra de Deus.
Se você ama realmente a palavra de Deus, então você vai pegar a palavra de Deus, vai lê-la e vai ter comunhão com ela. Jesus, ele vira para os discípulos e ele fala, se vocês fazem o que eu mando, então vocês verdadeiramente são meus discípulos. E todo aquele que me ama, guarda a minha palavra, ou seja, os meus mandamentos, aquilo que eu falo. E ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então não é aquele que diz que me ama, ele diz. É aquele que me ama, guarda a minha palavra. E eu também o amarei. Meu Pai o amará e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então se você diz, eu amo, como eu amo a palavra de Deus, mas você não tira tempo para ter comunhão com a palavra, será que não são apenas meras palavras jogadas ao vento? Porque amar a palavra de Deus não é dizer que ama a palavra. Amar a Deus e amar a Jesus não é dizer que o ama. Jesus disse isso. Se vocês dizem que me amam, vocês guardam a minha palavra. E meu Pai o amará. Olha que coisa tremenda isso aqui. Esse texto é maravilhoso. Eu estou meditando no livro de João. E eu quero ler, esse mês eu estou lendo o livro de João. Várias e várias vezes, é o meu evangelho preferido. E eu quero realmente ler. E Deus parece que o Espírito Santo tem falado ao meu coração que tem algo ali, tem algo mais. Eu tenho visto algumas coisas, mas parece que tem algo mais para eu ver. E você só vai conseguir ver algo mais se você realmente gastar tempo ali, meditando na palavra e fazendo aquilo que a palavra está falando para você fazer. E eu estou ali meditando e vendo Jesus falar essas coisas. Algumas coisas começam a saltar, porque nós estamos acostumados com o que todo mundo pensa, com o que todo mundo fala, que às vezes nós paramos um pouco de pensar. E nós precisamos pensar, e precisamos fazer perguntas, e precisamos descobrir. Você percebe que quando Deus fala a respeito das coisas que Ele tem para nós, da palavra, tesouros, Ele fala a respeito de tesouros escondidos, coisas ocultas. Por quê? Porque Deus Ele quer que nós escavemos profundamente, que nós procuremos. Percebe? Quando Deus fala que vai dar riqueza, tesouros escondidos, por que Ele não pega o tesouro e fala, eu vou te dar um tesouro? Ele fala, não, eu vou te dar um tesouro escondido. Porque Ele quer que você faça a sua parte, Ele quer que você escave, Ele quer que você interaja com Ele. Porque se Ele apenas pegar o tesouro e der para você, então não teve uma ação, uma interatividade da sua parte. Deus está procurando com pessoas que queiram interagir com Ele, se relacionar com Ele. Então Ele não vai simplesmente pegar e dar o tesouro. Ele vai dar o tesouro escondido para que você casse, procure, fique na presença dEle, comece a ter comunhão com Ele. Então você descobrirá coisas tremendas na presença do Senhor. E aí eu estava lendo esse texto de João. Deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui nos meus escritos aqui. Esse texto de João. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Acho que está em João 13, mas eu sei aqui o que ele está falando, acho que não vou encontrar aqui agora. Mas ele chega nos discípulos e ele começa a dizer para os discípulos, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha que coisa tremenda. João 14, 21, coloca para a gente ler esse texto. Obrigado, pastor Júnior. João 14, 21. Coloca aí para a gente ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu poderia falar assim, não aquele que diz que me ama, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Só esse versículo aí dá para fazer a pregação de 1 hora. É muito poderoso. E eu comecei a olhar para esse texto e falei, uau, é tremendo, é tremendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então não é aquele que fala que me ama. Você percebe que quando
Jesus chega em Pedro e fala: Pedro, você me ama? Pedro fala: eu te amo, Jesus. E ele pergunta por 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro responde: te amo, Jesus. Então ele linka isso com algo que Pedro precisa fazer. Então, já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, guarde a minha palavra, obedeça a minha palavra, faz aquilo que eu quero que você faça, Pedro. Você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Então, linkado com isso que você disse, que você me ama, você precisa fazer algo. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. Agora, peraí, a Bíblia não diz que Jesus ama a todos, que o amor de Deus é incondicional, que ele morreu por todos e ele entregou a sua vida na cruz por amar o mundo? Mas aqui está escrito que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Que controvérsia é essa, então, que nós nos deparamos aqui com a palavra de Deus? Não é nenhuma controvérsia. A Bíblia aqui está falando de prazer. Quando Deus olha para Jesus fazendo a vontade de Deus, se entregando, indo até a cruz para fazer a vontade de Deus, Deus brada com uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, mais do que Deus amar a todos como filhos, aqueles filhos que têm a sua palavra e aguarda, Deus vai olhar para essas pessoas, para esse homem, para essa mulher, com prazer. E ele vai dizer assim como ele disse de Jesus: este que disse que me ama e guarda a minha palavra, eu tenho prazer nele. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma encontra prazer. Olha como isso é maravilhoso. Nós subimos um nível assim, meus irmãos. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, gastamos tempo para meditar na palavra, ter comunhão com a palavra, e precisamos entender que para que você ame a Deus e comece a obedecer, começa com a meditação na palavra, com a leitura da palavra, com um tempo de comunhão com Ele. Você não vai conseguir amar a Deus e obedecer a sua palavra se você não tiver tempo de comunhão com Deus. Por isso que aquele vídeo que nós vimos aqui fala dos efeitos que a leitura da palavra, que a meditação na palavra tem no nosso cérebro. Nós precisamos entender que nós somos um homem em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E uma coisa vai ligando na outra. Nós nascemos de novo, temos o nosso espírito recriado. Então nós temos uma alma, que é a parte da nossa alma, as nossas vontades, emoções, o nosso intelecto, a nossa mente. E nós temos o nosso corpo, que é representado pelo nosso cérebro. O cérebro que manda comando para todo o nosso corpo. E esse cérebro, ele libera substâncias em cada coisa que nós vamos fazer. Quando você lê a palavra de Deus, você é um homem espiritual, então o seu espírito, ele é a força impulsionadora. A sua mente, com as suas emoções, suas vontades, seu intelecto, a sua alma, ela é a parte metafísica, ela toca nessa esfera intelectual. E a parte do corpo toca na parte física, na parte química, bioquímica. O seu cérebro, ele é a parte cognitiva que te dá acesso a esse mundo físico. Só que uma coisa é ligada na outra. O seu espírito, que é um homem em Deus, que está conectado à fonte, está conectado em Deus, nele tem a vida. Essa vida passa para a vida da sua alma, que são sua mente, suas emoções, sua vontade. E isso atinge, então, o seu cérebro. Então, nós somos um homem completo, um ser trino. E quando nós nos expomos à palavra de Deus, no nosso cérebro começa a liberar essas energias que vêm do mundo metafísico, da nossa alma, do nosso espírito. Nós começamos a tocar essa parte física. E nós começamos a mudar. Os nossos sentimentos começam a se alinhar com a palavra de Deus. Quem aqui sabe que nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma e habitamos num corpo? E o nosso cérebro, ele entende, nós somos um espírito nascido de novo. Nós que nascemos de novo. Queremos agradar a Deus no nosso espírito. Mas nós temos uma alma, que é a nossa mente, emoções, vontade, que ela está acostumada com o sistema desse mundo por causa da queda. Você não consegue contactar esse mundo se não for através da sua alma e do seu corpo. O seu espírito, se você fosse só espírito, você não conseguiria contactar esse mundo. Então você precisa da sua alma.
da sua mente, das suas emoções. E você precisa de um corpo físico para tocar esse mundo. E quando você se expõe à palavra de Deus, as suas esferas são transformadas pelo poder de Deus. Então, no seu espírito, você ama a Deus, você nasceu de novo, é uma nova criatura. A sua alma, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. Então, ela vai atingir o seu corpo, que é representado pelo seu cérebro. Entende? O seu espírito quer agradar a Deus, porque ele nasceu de novo. A sua alma vai agradar a Deus quando ela for renovada pela palavra o tempo todo. E o seu corpo é um escravo. O seu corpo só vai ser... O espírito foi redimido por Cristo na cruz. A alma está sendo salva todo dia, ou renovada, através da palavra. O corpo ele não quer obedecer, ele tem que ser um escravo. Para ele ser trazido cativo como escravo, você precisa trazer ele também junto aos pés da palavra de Deus para que ele seja transformado. O seu corpo, representado pelo seu cérebro, não quer obedecer à palavra de Deus. Mas você pode treiná-lo a fazer isso. Quem sabe aqui que o cérebro é treinável? Já ouviu falar sobre hábitos, né? Hábitos é na parte cerebral. Você cria o hábito de ler a palavra. E você vai se renovando, se tocando a sua vida com a palavra de Deus. E vai sendo transformado. O seu cérebro, ele vai se submeter àquilo que você colocar ele. Se você colocar ele no altar da palavra, ele vai começar a ser transformado de acordo com a palavra. Ele precisa ser um escravo obediente, um servo obediente. No altar da palavra. O que você falar para ele, ele vai acreditar. Se você colocar ele aos pés da palavra, ele vai começar a ler a palavra, vai ser treinado e vai pegar hábitos, que são os hábitos de Deus. O que você falar para o seu cérebro, se você não colocar ele no altar da palavra, colocar ele no altar da internet, do TikTok, do Instagram, é aquilo que ele vai pegar, é aquilo que ele vai receber, é aquilo que ele vai liberar. Mas se você coloca ele no altar da palavra, é isso que ele vai receber, e ele, como um bom servo que é, ele vai ser trazido como servo para obedecer a palavra, para andar na palavra. Por isso que quando você fala fé, você é transformado. Porque o seu espírito dá o comando, a sua alma se coloca para ser renovada pela palavra e o seu cérebro recebe aquilo. Você viu o que falou aqui? Agora, sabe o que acontece? Você tem lutado uma guerra perdida. Por quê? Porque você tem tentado mudar de vida, mudar os seus hábitos, seus desejos, sem se colocar aos pés da palavra de Deus. Não é a oração que vai mudar os seus hábitos, apenas. A oração também é comunhão, mas precisa ter uma completude. Espírito, alma e corpo andando junto, alinhados no mesmo propósito. O seu cérebro exposto à palavra, o vídeo que nós vimos aqui, quanto mais você é exposto à palavra de Deus, mais transformação virá para a tua vida. Mais você ficará parecido com Cristo. Mais você ficará como Deus quer que você fique. Você vai começar a desejar, ou você vai passar a desejar a palavra de Deus, a vida de Deus, a comunhão com Deus. O fato é que nós temos lutado uma guerra perdida quando nós tentamos mudar sem nos expormos à palavra de Deus. Sem nos colocarmos no altar da palavra de Deus. Quando você começar a falar para o seu cérebro, vem cá, você é servo, colocar ele no altar da palavra, ele vai começar a criar o hábito de estar ali e vai ser transformado. O que você falar para ele é o que ele vai ser. Se você só fala para ele das coisas do mundo, das coisas da internet, das coisas contrárias à palavra de Deus, é aquilo que ele vai se habituar. O cérebro acredita no que você fala. Não sabe a diferença do real para o irreal. Você percebe que você vai no cinema assistir um filme, olha esse negócio que interessante. Você vai no cinema assistir um filme, e você está lá, você sabe que um filme não é algo real. Quem aqui sabe disso? Não é real, é um filme. Só que o filme está ali passando, e de repente acontece uma cena dramática, uma cena perigosa, algo assim, e você... o coração quase que sai pela boca. Por que acontece isso se aquele trem não é real? Olha o poder do seu cérebro. O cérebro, ele viu aquela cena, ele sabe, entre aspas, você sabe, né, pela sua alma, pela sua mente, que aquilo não é real, mas o seu cérebro não sabe disso. Então, aquilo que ele recebe naquele momento é o que ele vai liberar. Ele vai liberar o quê? O medo, o susto. Por quê? Porque ele não sabe a diferença do que é real e o irreal. Olha isso aqui é muito interessante isso que eu estou falando nessa noite. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a falar para o seu cérebro a palavra de Deus, ele vai falar tudo isso que esse cara fala. Quando acontece uma situação, uma circunstância, esse cara fala fé, fala a palavra. Ele vai começar a receber aquilo que você está falando. Agora, se ele está acostumado a te ouvir falar negativo, ele já sabe também.
Ele fala, toda vez que acontece isso, o cérebro já linka. Toda vez que acontece uma circunstância difícil, é choro, é desespero, é situação terrível. Entende? O seu cérebro começa a se habituar com aquilo. Mas quando ele começa a se habituar, vê, esse é um homem de fé. Toda vez que acontece um vendaval, eu já até sei, o cérebro já pegou, já programou, já recebeu um drive. Toda vez que acontece uma situação difícil, eu sei que ele vai se levantar e vai falar a palavra, vai declarar a palavra, e as coisas vão ser transformadas. O seu cérebro começa a se acostumar com isso, começa a entrar em aliança com o seu espírito, com a sua alma renovada, ele vem junto e você começa a governar na vida. Tem alguns cérebros aqui que você fala assim, eu vou levantar amanhã às 6 horas da manhã. Seu cérebro já fala assim, eu sei que você não vai. Ele já sabe. Ele já sabe, fala, eu sei que não vai. Vou até virar para o canto, que eu sei que você não vai levantar mesmo. Vou virar para o canto. Aí quando dá 5h30, 5h40, ele já vira para o canto, porque ele já te conhece. Entende? Você treinou ele. Ele sabe que você é sem vergonha, que você não vai levantar. Que você é preguiçoso. O cérebro é desse jeito, é isso que eu estou falando. Agora, ai daquele camarada que fala que vai fazer um negócio e faz, que é determinado, o cérebro dele já está acostumado, o cérebro é preguiçoso. Tem que entender isso, o cérebro ele te sabota. Por isso que ele precisa ser treinado, que ele te sabota. O cérebro, por exemplo, se eu for tentar cair aqui no chão, ó, olha isso aqui, ó. Eu vou cair com a minha cara no chão, tá? Eu não vou, não tem como, não consigo cair. Eu posso tentar, mas o meu cérebro, ele tem já dentro dele algo para me proteger, ele foi feito para isso. Como que é isso? É assim, o cérebro vai chegar às 6 horas da manhã e falar, você não vai levantar não, Roberto. Para que você vai levantar? O cérebro ele quer economizar energia, ele é preguiçoso. Ele não treinado, ele te sabota, ele te dá trabalho. Ele fala, Roberto, depois vai dar, hoje é feriado, depois vai dar 12h, você vai ficar tão cansado, você não vai nem querer fazer mais nada. Levanta não, bobo. Ele está te protegendo para ele. Mas ele é um sabotador, é ele que não deixa você ir para academia, você ficar igual o Rica aqui, né? É ele que não deixa. Ele fala, para quê, rapaz? O cérebro ele quer economizar energia, para gastar ninguém sabe aonde. Mas ele quer economizar. E ele fica te sabotando o tempo todo. Só que o que acontece? Quando você é preguiçoso, vagabundo, quando você não olha para a palavra de Deus, não tira tempo com a palavra, ele já vai entendendo quem você é e ele vai te sabotando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E vai passando 10, 20, 30, 40, 50 anos, ele te sabotando, não deixa você fazer nada. Mas só que, olha, isso é tremendo isso aqui. Isso é tremendo. Só que você pode mudar isso. Olha aqui, eu não consigo ensinar isso que eu vou falar aqui agora, mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Isso aqui você só descobre isso meditando na palavra, gente. É doideira esse trem. Só meditando na palavra. Quanto mais você medita, você olha, você faz perguntas, você puxa daqui, vai. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Nós já entendemos isso. Mas pensa aqui comigo, vamos raciocinar aqui comigo. Muitas vezes a gente fala assim, o cara é almático, que não sei o que e tal, está andando na alma. Nós precisamos entender algo. Se você começar a ler a palavra de Deus com profundidade, estudar a palavra, você vai ver que o termo, esse cara é almático, porque está contra a palavra, tal, não é um termo correto. Sabe por que não é um termo correto? Eu vou explicar para você. Não vou poder entrar nisso profundamente. Eu tenho 3 horas de ensino sobre isso, que eu descobri na palavra. Se você falar assim, esse cara é um cara almático, né? Está sendo governado pela alma, que não sei o que e tal. Pensa comigo, quando Deus fez o homem, ele fez o homem um ser trino, espírito, alma e corpo. Da maneira como muitas vezes nós pensamos, dá a impressão de que Deus fez uma alma para nos atrapalhar. Parece que Deus fez o homem lá no jardim, um ser espiritual, conforme a imagem e semelhança de Deus. E parece que aquele homem era tão perfeito, mas tão perfeito, aquele ser espiritual, que Deus falou assim, esse cara está tão perfeito que acho que eu vou fazer um negócio aqui para atrapalhar ele, para desgraçar, que ele está muito perfeito. Vou fazer uma alma e vou pôr nele. Dá essa impressão que a gente tem da alma. Eu li um livro chamado O Poder Latente da Alma, de um escritor assim ferrado de bom, mas muito bom. E eu sempre vi todo mundo falando, esse livro é tremendo, é poderoso e tal. É um escritor assim fantástico. E eu falei assim, eu vou ler esse livro, deve ser o que eu estou querendo, né? E eu fui ler esse livro, O Poder Latente da Alma. E de verdade, cara, não vou nem falar o nome, porque ele é tão famoso, tão poderoso esse pregador. Os livros dele são tão bons, são mesmo de verdade, que eu li esse livro
E eu falei assim, esse livro é um dos piores livros que eu já li. Porque dava essa mesma impressão, parecia que a alma era um demônio quase. Pensa comigo, Deus faz um ser, espírito, alma e corpo, que é um ser trino, imagem e semelhança dele. Mas a alma também era a imagem e semelhança dele, assim como o corpo também era a imagem e semelhança dele. Um ser trino. E se você olha desta forma, você fala assim, então Deus viu que o homem era perfeito e fez uma alma para atrapalhar ele. Claro que nós precisamos entender o seguinte, e vou deixar isso bem claro aqui agora. Na queda, quando o homem sofreu a queda, a alma desvirtuou mesmo, porque ela começou a acostumar com o sistema do mundo. Então ela começou a desvirtuar, ela começou, né, ter contato com essa dimensão e o mundo perdido, a alma começou a ficar desgovernada. O corpo, então, nem se fala, o nosso corpo só vai ser redimido na redenção final. Não tem jeito, o espírito é redimido, é salvo, é a imagem e semelhança de Deus. A alma, ela precisa ser renovada pela palavra. Para quê? Para andar de acordo com o plano de Deus. Então, quando nós falamos assim, almático, na verdade, nós precisamos entender o seguinte, é isso que eu quero deixar claro aqui, que a alma foi nos dada como uma ferramenta poderosa. Se nós entendermos o poder da alma, o poder das nossas emoções, o poder da nossa mente, quando você fala assim, por exemplo, ele andou de acordo com a emoção, mas você precisa entender o seguinte, vontade também é da alma. Você decidiu algo, você usou a vontade, você usou ali, é da alma também. Então, se você foi lá e teve vontade, fez algo, né? Eu vou para a academia, pastor Rick e Érica agora. Eu vou para a academia e vou fazer. Não foi a vontade que pegou você, foi lá? É a alma também. Então, está andando na alma, está errado? É da alma também. Então, a alma, o que precisa ser entendido da alma? A alma ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. Para quê? Para ela andar alinhada com o Espírito. A alma alinhada com o Espírito, renovada, a alma só dá problema quando ela está desgovernada sem a palavra. Ela dá problema, mas não deveria dar. Ela deveria governar juntamente com o Espírito. É assim, o Espírito é o dono da empresa. O Espírito é o presidente lá da empresa. A alma é o gerente da empresa. E o corpo, não tem jeito, o corpo sempre vai ser servo, porque o corpo só vai ser redimido na redenção final. O corpo é o funcionário. Agora você vai pegar o gerente da sua empresa e vai falar assim, cala a boca, gerente! É um patrão ruim que faz isso, né? Que não vai trazer retorno para a empresa. Por quê? Porque o gerente vai ficar zoado. Vai falar, esse patrão aí, esse dono da empresa aí é zoado. O cara desrespeita. O patrão, o dono da empresa, não vai falar assim com o gerente, que é a alma. Quando você fala, cala a boca, alma, que não sei o que lá, e tal, você não tem que repreender sua alma. Você tem que trazer sua alma para perto. Vem cá, amiga. Vem aqui. No altar da palavra de Deus, vem cá. Vamos meditar na palavra, minha alma. Foi o que Davi fazia. Quando Davi fala assim, eu faço calar a minha alma, ele está falando sossegar. Como uma criança desmamada. Como que você desmama uma criança? Para, criança! Se chuta a sua alma. Cala a boca, criança! Cala a boca, alma! É assim que você faz com a sua alma? É assim que você faz com a criança? Não é, alma, vem cá. Vem aqui no altar da palavra. Vem ser renovada. Vem aqui olhar os atributos de Deus, as características de Deus, o amor de Deus. Oh, minha alma, você ministra a sua alma. Então, o presidente da empresa, o espírito, é a estrada. E você governa nesse mundo não é com o seu espírito, é através do espírito mediante a alma. Quem tem contato com esse mundo é a alma. E o corpo tem que ser trazido como funcionário. O meu funcionário, corpo, eu sei que você é rebelde. Mas vem cá, preciso ensinar uns negócios, leva ele para o treinamento. Como? Jejum. O corpo vai estar submisso. Meditação na palavra junto. Quando a alma está ali no altar da palavra, o cérebro está lá junto. Não viu lá? Era o quê? Aquilo lá era o cérebro, que representa o corpo. Então, você é transformado completamente. Meu Deus do céu. Tem uns textos aqui, eu nem vou ler, eu vou ficar falando, depois vocês vão ler em casa. Mas quando Jesus ele vira para os discípulos e fala assim, uns perguntam, onde está o reino de Deus? Um fala ali, ou acolá, ou lá. E Jesus fala assim, nem em um lugar nem outro. O reino de Deus está dentro de você. Agora presta atenção. O reino de Deus está dentro de você. E ele mesmo ensinou. E disse assim, um reino dividido não subsiste.
Um reino dividido não subsiste. E onde está o reino? Dentro de você. Imagina espírito, alma e corpo dentro de você, alinhados no mesmo propósito. Imagine um reino, espírito, alma e corpo não dividido, mas alinhado, juntos no mesmo pensamento, espírito, alma e corpo. Você vai governar essa terra e reinar em vida através de Jesus Cristo e vai se tornar imparável neste planeta. Quando você pegar o seu espírito, que é o comandante, o governante de tudo aqui, é o presidente, trazer a sua alma como um gerente alinhado que também quer obedecer a palavra. Não é um demônio, não é um inimigo. Não está contra você, só está desgovernada, precisa ser alinhada com a palavra. E você pegar esse corpo que é um servo e trazer esse corpo como um bom servo, através do jejum, através de colocar ele também ali no altar da palavra, treinando ele para ser um servo fiel. Então o reino que está dentro de você, espírito, alma e corpo, alinhados com o propósito de Deus, você está voltando ao plano original que tinha lá no jardim, quando o homem governava sobre todas as coisas. Adão era aquele terror que colocou nome em todos os animais existentes. Todas as coisas que ele colocou nome, porque ele operava no nível master, porque não havia um reino dividido, ele operava nas 3 esferas, espírito, alma e corpo, e ele operava em plenitude. Quando nós operarmos nesta plenitude, através de quê? Colocar a nossa vida no altar da palavra de Deus, meditando dia e noite, conforme fala em Deuteronômio capítulo 6. Medita dia e noite no livro desta lei, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Oh, aleluia. Então você fala prosperar, isso aqui está em Josué capítulo 1, versículo 8. Deuteronômio 6 diz assim, que nós devemos andando pelo caminho falando a palavra, ao deitarmos, ao nos levantarmos, ao sairmos, ao chegarmos, meditando na palavra o tempo todo, escrevendo nos umbrais das nossas portas, o tempo todo no altar da palavra de Deus. Então sendo renovado e trazendo nosso espírito, alma e corpo alinhados com a palavra de Deus. E toca toda a nossa esfera. Treina o nosso corpo no altar da palavra. Então nós vamos crescer cada vez mais espiritualmente diante da presença do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 10, 25, diz assim. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Olha aí. O mandamento mais sagrado das Escrituras. O primeiro mandamento, que é amar a Deus. Ele estabelece para amarmos a Deus nas 3 esferas da nossa vida. Espírito, alma e corpo. Percebe que Deus aqui não está falando, me ame com o seu espírito, porque eu sou espírito. Ou me ame somente com o seu espírito e com a sua alma. Deus está falando assim, pega todo o teu ser. Traga todo o teu ser alinhado para me amar. Espírito, alma e corpo. Porque quando você começa a ter essa visão, a entender isso dessa forma, irmão, você vai colocar tudo que tem em você para amar a Deus. Tudo que tem em você para meditar na palavra de Deus. Sabe? Eu sei que nós não devemos ser governados por sentimentos e emoções. Mas quando você traz sentimentos e emoções também alinhados nesse propósito, você fica explosivo na presença de Deus, irmãos. O que acontece é que muitas vezes nós ficamos com essa luta, nós mesmos criamos uma luta.
Não, eu vou adorar a Deus aqui no Espírito, sabe? E importa, às vezes a sua mente divaga para outro lado, o corpo para outra coisa, e você fica ali todo dividido. Mas quando você fala, eu quero tirar esse momento com Deus aqui. E eu vou amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu espírito, minha alma, minha força, meu entendimento, tudo que há em mim para amar ao Senhor. Eu costumo fazer isso nos meus momentos de oração e adoração, sabia? Claro que não devemos depender disso. Você está lá orando em língua, não importa o que você está sentindo, não é disso que eu estou falando. Não devemos ser governados por emoções ou sentimentos. E sentimentos é do corpo, o cérebro que libera. Emoções são da alma, sentimentos são do corpo, o cérebro que libera as químicas, as energias. Você sabia? Olha um negócio interessante aqui, ó. Quando você guarda mágoa no teu coração, rancor, raiva de alguma pessoa, o seu cérebro, isso fica armazenado no seu cérebro. Quem faz acupuntura sabe. Você mexe num negócio aqui no pé, que mexe numa parte do corpo e tal. Tem uns negócios meio doidos aí, que eu não sei muito disso aí, mas um pouquinho eu sei, um pouquinho que eu estudo. Então você vê que é tudo interligado, não tem nada desconectado. Eu não posso nem entrar em negócio de frequências, células, que negócio que doida. Mas você é tão ligado como ser humano, espírito, alma e corpo, que quando você tem raiva, rancor, ódio, mágoa de alguém, o seu cérebro ele vai precisar liberar isso. Ele vai ter que soltar isso. Ele tem que soltar isso, senão você explode. Sabe qual que é o problema? Escuta isso que eu estou falando para você. Quando você guarda mágoa no teu coração, rancor, o seu cérebro ele vai ter que liberar isso. Seja sentimentos bons ou ruins, o cérebro vai ter que fazer essa liberação. O problema é que o cérebro ele vai ter que liberar isso em alguém. Sabe quem é esse alguém? Fígado, coração, rim. Não é alguém lá fora, é alguém aqui dentro. Então o seu cérebro vai ter que disparar isso. Fígado. Por que eu estou com essa dor no meu rim? Por que eu estou com essa dor no meu fígado? Ai, por que o meu coração está desse jeito? Por que... Entende? Ele vai liberar. Cada vez que você guarda mágoa... Isso aí a medicina já fala faz tempo, né? A gente sabe disso. Mas eu estou colocando de um modo bem didático para que você entenda que isso realmente é verdade. Vai liberar esse trem em algum lugar. O mesmo também é verdade quando se fala sobre sentimentos bons. Entende? Oh, aleluia, como eu amo o irmão Ricardo. Coraçãozinho batendo melhor. Oh, como o tio Júnior é legal. Puxa, eu quero ajudar, quero semear na vida dele. Entende? Por isso que Papai Smith, que eu li uma vez no livro do irmão Reagan, ele fala sobre o Papai Smith, que Papai Smith tinha 87 anos de idade, se não me engano, em plena saúde. Papai Reagan contando o testemunho dele, em plena saúde. Sempre em saúde, e ele sempre se gabando da saúde. Ah, eu ando em saúde. E ele dizia, mas por quê? Porque eu aprendi a guardar isso aqui, ó. Sabe o que aconteceu uma vez? Uma vez aconteceu que um certo homem numa cidade lá do interior, nos Estados Unidos, ele lutou numa guerra lá, não lembro se foi na guerra do Vietnã. Sei que aquele homem lutou na guerra e ele voltou para casa quando a guerra terminou, ele ficou meio doido nas ideias. E toda vez dava um trem na cabeça dele, ele lembrava da guerra lá e ele ia agredir alguém. E ele agredia, pegava faca e queria agredir. Ele era um homem bom, mas dava uns trem na cabeça dele porque ele participou da guerra e ficou doido meio assim, né? E quando dava esses negócios nele, ele agredia as pessoas. E aconteceu que uma vez o delegado da cidade lá, né, o xerife, foi até ele e falou assim, nós vamos te pegar. E sempre pegavam ele, levavam ele para a cadeia, ele dormia lá, acalmava. Só que teve um dia que ele ficou tão saturado com isso, ele mesmo, que ele falou assim, eu não vou me render. Ou mato ou morro. E aí o delegado foi obrigado a dar um tiro nele. E deu um tiro nele e matou ele. E a cidade inteira ficou falando, foi tarde, você não viu que ele agredia as pessoas? Aí outros falavam, mas também ele sofria por causa do negócio da guerra. Mesmo assim, todo mundo metia o pau nele. Tinha que morrer mesmo e tal. E Papai Smith viu aquela situação e todo mundo comentando, aí chegaram nele. E você, Papai Smith, você não falou nada? O que você acha? Tinha que morrer mesmo, não tinha? Aí Papai Smith olhou e falou assim, uma coisa eu notei. O que foi? Todo mundo já ficou esperando.
ele tinha os olhos bem bonitos. Entende? Mesmo dentro de um caos, de uma situação totalmente negativa e contrária, papai Smith olhou lá dentro daquela situação e conseguiu ver algo bom naquilo. E ele fala assim, eu sempre fiquei fazendo isso, amando as pessoas e mantendo a minha saúde. Mantendo a minha saúde. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês aqui esta noite, meus irmãos, elas são as coisas que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o objetivo aqui esta noite. São as coisas que a palavra nos ensina. Mas nós falamos, não, eu realmente já fui lá na frente aquela vez, aquele ano, e eu já confessei que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então já está tudo certo. E nós não nos empenhamos de espírito, alma e corpo para guardar a palavra de Deus, para então sermos um sucesso na vida, para então andarmos em saúde, para então nós sermos promovidos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Oh, meu amado irmão e minha amada irmã, que essa palavra que está sendo ministrada esta noite caia em corações que ouvem, em corações que estejam sedentos por Deus, e sejam sedentos por querer mais de Deus, e por praticar, por amar, por querer viver uma vida com Deus em toda a sua esfera espiritual, alma e corpo. O meu coração está clamando aqui esta noite, porque o objetivo que eu vim aqui esta noite é para te levar para um novo nível de relacionamento com Deus e com sua palavra. Quando eu comecei a estudar essa palavra para pregar aqui, irmãos, o primeiro texto que veio na minha mente, no meu coração, foi Salmo 119, 105. E ele dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu comecei a ficar tão feliz porque eu estava meditando nessa palavra e, uau, eles vão ficar tão felizes com essa palavra. E de repente o Senhor começou a mudar a direção e trazer para esse assunto que eu estou pregando assim. Eu falei, pai, não, pai, a gente estava indo tão bem. Vamos falar o Salmo 119, 105. Vamos continuar aqui, pai, estava indo tão bem. Você viu que eu nem desci aí hoje à noite, que eu falei, vou ficar muito perto para, sabe? Mas Deus tem me dado uma graça para falar uma palavra muitas vezes forte, mas sem te afrontar, confrontando você, mas sem te afrontar. Quem sabe aqui que existe uma grande diferença entre confronto e afronta. Eu estou falando uma palavra tão dura para os seus corações e eu vejo vocês sorrindo para mim. Eu fico muito feliz com isso. Sabe, eu amo pessoas. Eu amo as pessoas. Às vezes eu fico meditando e eu falo assim, às vezes nós vamos no hospital. E nós vamos no hospital e aquela atendente já com aquela cara fechada, sabe? Aquela cara amarrada. Parece que muitas vezes ela não quer atender direito, parece que nem gosta de estar ali. Eu fico me perguntando, eu meditei sobre isso várias vezes. Eu falei, por que essa pessoa escolheu esse tipo de trabalho? Se ela não está nem com vontade de nos atender. Às vezes as pessoas vão até ali ao hospital sofrendo já com aquelas doenças, ainda pegam uma atendente que trata mal. Fala, por que essas pessoas fazem isso? Por que não escolhe outro serviço? Sabe aquela cara de poucos amigos? Qual que é? Assina ali, e tipo, querendo que dá errado. Não sei não se o médico vai atender. Sabe, não quer ajudar, quer dificultar. Então por que essas pessoas estão tratando com pessoas se elas não amam as pessoas? Eu estou falando aqui no meu coração esta noite com tanta misericórdia, tanta compaixão por vocês, meus irmãos. E eu gostaria que o Senhor transferisse esse espírito para o seu coração, para você entender que não é porque você um dia foi lá na frente do altar e confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, tudo já está resolvido, irmão. Tem muito mais para nós vivermos. Precisamos avançar para um outro nível. Aquela foi uma linda parte onde Jesus veio morar dentro do seu coração, habitou em você e te transformou como uma nova criatura. Mas existe ainda um nível a mais que Ele tem te chamado. Ele tem te chamado para esse novo nível, igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai vir buscar uma igreja, uma noiva pura, imaculada, que deseja agradá-lo. Pensa, muitas vezes nós temos vindo somente atrás das bênçãos de Deus, e nós sabemos que Ele tem muitas bênçãos, mas imagine um relacionamento onde a pessoa, a esposa, a namorada ou vice-versa, está com cara por causa das coisas que ele tem. Esse cara seria feliz?
Tem muitos caras que escondem, quando vai começar um relacionamento, eles escondem, se eles têm alguma posse, eles até escondem. Não vou falar nada para ver se aquela pessoa realmente me ama ou se ela está de olho nas coisas que eu tenho. Imagine, nós atrás de Jesus, de Deus, só por causa das coisas que ele tem. Ou por isso que ele fala assim, aquele que ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. Ou seja, o meu Pai vai olhar para ele e vai ter um grande prazer, porque ele me ama, ele faz aquilo que me agrada. Pense, irmão, irmã, o desejo de Deus e o prazer dele em despejar as bênçãos dele sobre a sua vida, quando ele olhar para você e ver que você é uma namorada, uma noiva, uma esposa que o ama a despeito daquilo que ele tem ou que ele pode te dar. Ele vai olhar e vai dizer, este é o meu filho amado, em quem a minha alma encontra um imenso prazer. Se eu ficasse somente aqui esta noite, isso já seria uma grande bênção para a tua vida. E mesmo que não haja muitos aleluias esta noite, eu sei que eu estou pregando uma boa palavra. Mas eu tenho algo aqui que talvez seja por isso que eu não desci aí. Talvez vocês iriam querer lutar comigo esta noite. Mas o Senhor tem algo muito forte, muito poderoso para a tua vida esta noite, irmão. E eu estou falando isso, meu Deus, debaixo de um grande temor, um grande tremor. Meu Deus, o Senhor sabe o tanto que eu fiquei meditando nesta palavra e orando e me guardando diante da presença do Senhor, para que o que eu falasse a vocês não seria apenas palavras, não fossem apenas palavras, mas fosse uma frequência que realmente esteja em minha vida, no meu coração fluindo para a tua vida, para que haja realmente uma transformação, para que a partir de hoje você não seja mais uma pessoa que nunca mais, não seja uma pessoa que não vai ficar sem olhar para a palavra, nunca mais vai ser assim, você vai olhar para a palavra, você vai ter tempo com a palavra, você vai meditar nela, porque você sabe, de acordo com aquele vídeo que você assistiu aqui, que é ela que vai trazer mudança. Às vezes nós aconselhamos, às vezes nós levamos as pessoas na sala pastoral, e meu irmão e minha irmã, às vezes aqueles conselhos não são suficientes para mudar tua vida, teu casamento, tua empresa, teus negócios, tua família. Às vezes não são suficientes aqueles conselhos se você não pegar e ouvir isso que está sendo pregado esta noite e falar, eu realmente preciso dessa mudança, e ela só é operada se eu ficar ali no espelho da palavra. Porque quando eu ficar no espelho da palavra, a luz de Cristo vai refletir em mim a glória dele. E então eu vou conseguir refletir essa vida para o mundo, para os meus negócios, para a minha família, para a minha casa. Quando você se coloca diante do espelho da palavra, a palavra é Cristo, a luz de Cristo brilha em você, este reflexo de você bate em você e começa a sair para a vida, para a transformação. Sabe por que você tem julgado seu irmão? Sabe por que você não tem conseguido a transformação que você tanto busca de Deus? Porque o espelho que você tem olhado muitas vezes é o TikTok, é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, ou então são os maus companheiros, as más companhias. E você está olhando para eles e tudo isso está refletindo como um espelho em você. A única imagem que você conseguirá transmitir é a do espelho que você está olhando. É a luz que está batendo em você, que é a luz contrária às coisas de Deus. Mas quando a luz de Cristo reflete em você, quando você se coloca diante do espelho da palavra, a luz de Cristo brilha em você. E não tem como não haver transformação, irmãos. Então, você não vai ser mais um julgador. Quando você julga o seu irmão, quem é você, a Bíblia diz, que julga o servo alheio? Se você julga o seu irmão, mas você está refletindo o espelho da palavra em você, você vai mudar. Mais cedo ou mais tarde você vai mudar. Se você se expõe ao espelho da palavra e você está julgando o seu irmão, ou você está mentindo, mas você continua se expondo. Entende? Você tem que entender que Deus não está contra você. Oh, mas eu minto.
eu fofoco, eu tenho raiva dos irmãos. Continue no espelho da palavra, não se condene, continue no espelho da palavra. Se você continuar no espelho da palavra, você viu lá uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes na semana, você está ali diante do espelho da palavra, mas você ainda está mentindo. Mas nem por isso você para, eu vou voltar para o espelho da palavra. Sabe, todos nós entendemos que nós temos fraquezas aqui. Isso todos sabem. Nós sabemos, eu já sei as suas fraquezas, você sabe as minhas fraquezas, mas quando você me julga, então você já não é mais alguém, você já está se colocando como juiz. Como Deus, você não é Deus. Mas quando você mente, quando você rouba, quando você engana, quando você maltrata, quando você odeia, mas você sabe de tudo isso, das suas fraquezas na carne, e você se coloca diante do espelho, mesmo entendendo as suas fraquezas, mas você corre para o espelho. A luz da palavra reflete em você. Aqueles hábitos que você não tem conseguido mudar, vão ser mudados. Vocês viram lá? Vão ser mudados, vão ser transformados. Meu Deus, quando você começa a escutar Jesus falando, você pega o evangelho de João, Marcos, o texto que você gostar, mas não tem como você passar muito tempo na presença de Jesus e ficar vendo as coisas que ele faz. Você quer ser um daqueles discípulos, você não quer ser Judas. Fala, meu Deus, como que era gostosas histórias, como que o meu mestre ele é maravilhoso. Eu não posso ser Judas. Eu tenho que ser João, encostar minha cabeça no peito dele, você fica lendo e fala, meu Deus, me perdoa aquele erro que eu fiz aquele dia. Eu não posso ser Judas. Oh, meu Pai, como o Senhor é maravilhoso, meu Jesus. Eu quero ser João que encostou aqui a cabeça no seu peito. Eu quero ser Pedro que, mesmo tendo errado, tendo falhado, correu para os teus pés e ficou teu amigo. E depois o Senhor foi lá, mesmo depois que ele te traiu. Pedro, você me ama. Oh, eu quero ser um desses, eu não quero ser Judas. Eu não quero ser Herodes. Você fica lendo e você fala, meu Deus, eu te amo, eu preciso ser um desses amigos seus. Eu preciso ser mais um dos seus discípulos. É isso, irmãos. É isso que o seu coração precisa desejar. Meu Deus do céu. A hora já foi embora, eu não consegui falar o que eu ia falar. Meu Deus do céu. Graças a Deus que não depende de mim, depende dele, do Espírito Santo. E ele tem feito um bom trabalho aqui esta noite. Ele tem feito um bom trabalho aqui no seu coração esta noite. Oh, e eu tenho orado por vocês, irmãos. Eu sei, meus irmãos, que às vezes os conselhos não são suficientes. Mas Paulo falou assim, em Gálatas, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Eu tenho escolhido alguns nomes para orar durante essa semana. E é maravilhoso quando você coloca essas pessoas diante de Deus e fala, Pai, eu conheço a fraqueza do irmão tal. Porque às vezes nós não vemos a nossa própria fraqueza, né? E vemos a do irmão. Então eu coloquei alguns nomes de alguns irmãos que eu vejo algumas fraquezas. Ou alguns irmãos que têm algumas necessidades. Não têm fraquezas, mas têm necessidades. Ou alguns irmãos que a gente simpatiza, mas e ama. E eu tenho colocado, e eu creio que eu vou colocar o nome de cada um de vocês, mas tenho colocado alguns nomes. E nós oramos por eles. Porque Paulo disse assim em Gálatas, meus filhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe, é como eu disse, às vezes os conselhos não são suficientes, irmãos. Nós precisamos nos gastar por essas pessoas, por essas vidas. Sabe, talvez você olhe para mim e veja, mas eu sei que o pastor Emerson ou o Pisão, ele tem tal e tal falha. Sabe, talvez eu seja pior um pouco do que você imagina. Talvez eu seja um pouco pior do que isso que você pensa sobre mim. E não importa isso, porque quem me julga é o Senhor. Ah, mas quando você para de olhar para mim desta forma e você fala, eu sei, ele tem algumas falhas como ser humano, mas eu vou pegar a vida dele em oração. Ah, eu vou pegar a vida dele em oração. Sabe, às vezes você não está vendo as suas falhas, mas está vendo as minhas. Mas ao invés de me julgar, você pega a minha vida e sofre as dores de parto por mim, até que Cristo seja formado em mim e o caráter de Deus seja manifestado em mim, irmão. Isso é o corpo de Cristo, meu amado irmão e minha amada irmã. Ou até quando nós vamos brincar de igreja, de igrejinha, de casinha, de mundinho, e vamos começar a nos amar uns aos outros. Não tem nenhum santarrão aqui, irmãos.
Todos estamos crescendo e sendo edificados. Se você está vendo alguma falha em mim, é uma boa oportunidade para você parar de me julgar, porque você não é Deus, e começar a orar pela minha vida, para que Cristo seja formado em mim. Assim como eu vou olhar para você e vou ver as suas falhas, mas eu vou entender que você está num processo, assim como eu também estou. E eu vou sentir as dores de parto, irmãos, porque às vezes apenas palavras e conselhos não são suficientes, mas eu vou sentir as dores de parto por você, até que Cristo esteja formado no seu interior e o seu caráter seja transformado, irmãos. É para isso que existe a igreja. É para isso que Paulo fala tanto de uns aos outros, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E se você está vendo que o seu irmão não está conseguindo atingir o alvo, é hora de você parar de julgá-lo e começar a sentir as dores de parto para que ele seja transformado. Quando você sente dores por ele, Cristo é formado nele e assim o corpo está sendo edificado. E o caráter de Cristo está sendo colocado em nós, enraizado em nós. Nós não vamos conseguir fazer sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso saber que eu posso contar com você, irmão. Que ao invés de me julgar, você vai orar por mim. E vai dobrar os seus joelhos, vai clamar por minha vida. E vai sentir, Deus, coloque dores de parto em mim. Coloque um peso de intercessão em mim, por irmão tal, irmão tal, irmão tal. Oh, meu Deus. Meu Deus, essa consciência precisa estar em você esta noite, irmão. Mas não fique sozinho, não fique longe da palavra, não vá para casa e esqueça isso que este pregador falou esta noite. Ame a palavra de Deus, fala, nunca mais eu vou ficar longe da palavra, porque eu sei que se eu apenas ouvir aquele sermão no domingo ou na quinta, não será suficiente. Eu preciso ver pelo menos 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes. Eu preciso estar aos pés do meu Senhor. Quando eu ficar aos pés do meu Senhor, ouvindo as palavras dele, eu não vou querer ser Judas. Eu vou querer ser amigo dele. Ou talvez, irmãos, quando nós começarmos a tomar essa consciência, entender essas coisas, nós vamos gastar tanto menos tempo para confessar a palavra, para que as coisas sejam mudadas e transformadas. Mas nós vamos começar a nos tornar um ímã das bênçãos de Deus, um magnético da bênção, atraindo as bênçãos nos nossos negócios, nos nossos lares, na nossa casa, na nossa saúde. Meu Deus, não tem como nós pegarmos uma consciência dessa sem que a unção de Deus tome todo o nosso ser, irmãos. E nós começaremos então a ser homens poderosos na terra, que onde nós formos, portas se abrirão, onde nós formos, negócios serão fechados, onde nós formos, vidas serão transformadas, porque nós entendemos o verdadeiro propósito do que é ser igreja, do que é ser um cristão, do que é amar a palavra de Deus. O que eu escrevi aqui seria suficiente para pregar por 3 horas para vocês, irmãos. Mas talvez seria eu. Oh, como é bom saber que o Espírito Santo está conduzindo esse negócio aqui esta noite. Eu quero chamar o louvor para subir. Oh, meu Deus, eu vou embora para casa acabado, irmãos, esta noite. Eu deixei aqui o meu coração para vocês aqui esta noite. Deus sabe como eu estou sendo sincero e verdadeiro com vocês aqui hoje à noite. Oh, meu Deus do céu, obrigado, Senhor, por colocar um peso tão grande, um amor e uma compaixão e uma misericórdia pelos meus irmãos, que assim como eu estão crescendo e crescerão mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Eu tinha um monte de coisa bonita e teologias e estudos que eu fiz e seriam palavras maravilhosas. Oh, mas como são doces as palavras do Espírito Santo, como são cortantes, às vezes palavras duras do Espírito Santo, mas conseguem penetrar em corações. E eu vejo os rostos das pessoas olhando e sendo impactados pela palavra, porque eu creio que aquele que começou a boa obra através desta pregação vai aperfeiçoá-la. Oh, e nós teremos muitos frutos